Capítulo 9, versículo 10. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10, a leitura que vamos fazer da palavra da verdade. Enquanto os irmãos procuram aí, quero fazer alguns agradecimentos especiais, os irmãos que estiveram ontem trabalhando, teve uma equipe de trabalho mesmo. Quando eu digo trabalho é braçal, colocando luzes, colocando piso, tirando piso velho, lá na nossa estrutura de estudo lá em cima, nas nossas salas de aulas. Uns irmãos chegaram às 8 da manhã, uns chegaram às 6, mas encontraram a igreja fechada. Aí os que chegaram às 8 já tinha alguém aí. Às 8 da manhã até quase meia-noite tinha gente aí trabalhando. Meu muito obrigado, você que esteve nos ajudando. Deus abençoe vocês de uma forma extraordinária. Também quero agradecer aqui a professora, a nossa líder de crianças, Andreise, ontem ela fez um trabalho com as professoras. Nós estávamos trabalhando lá. Daqui a pouco começou a chegar maca de massagem, começou a chegar uns negócios esquisitos lá, Renata, e eu, eita, o que será que vai acontecer aí? Daqui a pouco, ela fez um monte de coisa para as professoras das crianças lá, e é massagem? Aquilo mesmo é massagem, é CCR, não sei das quantas, que skincare, esse negócio aí. Fica chique esse negócio aí, skincare para as professoras, tudo, tudo que ela faz com amor. E aí eu fiquei perguntando, quem é que paga esse negócio aí, Tudo doação. Deus te abençoe, tá bom, Andrés? Você e sua família. Deus te abençoe grandemente. Palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 10 em diante, nos diz assim: E aconteceu o quê? Estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. Amém? Oremos a Deus. Bondoso Deus, eterno e soberano Pai, eu peço a tua misericórdia, a tua graça e o teu favor para esse tempo. Sei, papai, que tu tens a obra a fazer no coração de muitos aqui, e na minha pequenez, no seu favor, eu me coloco na brecha para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de entendimento, de constância a cada pessoa que aqui se encontra. Usa, papai, como um instrumento este que vos fala, e que seja, papai, a tua vontade se cumprindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus fala muito sobre transformação. A palavra de Deus fala sobre sermos novas criaturas, sobre alcançarmos um padrão novo, sobre estarmos vivendo coisas novas. E nós nos encontramos muitas vezes em mercê a muitas mudanças repentinas e rápidas nos nossos dias. Nós olharmos ao nosso redor, tudo está mudando, tudo está girando. E tudo que muda muito rápido, normalmente muda para pior ou muda para melhor, mas a gente não entende. E aí a gente fica meio perdido com as mudanças, e a gente quer ter e deseja ter opinião em todas as coisas. E aí Jesus Cristo, ele se reúne com alguns que estavam naquele lugar. Ele se reúne com algumas pessoas, as quais, posso dizer, ele estava lá. E alguns escolheram estar, e outros não.
Jesus Cristo estava lá. Alguns estavam e outros não. Estar em um ambiente, estar em pé, estar em corpo físico, em um ambiente não diz muita coisa. Se a tua mente não estiver ali, se o teu entendimento não estiver ali, se o teu estado de espírito não estiver ali, se você não tiver vontade de estar naquele lugar, era melhor que você estivesse em outro lugar. Porque quando nós estamos em lugares aos quais não queremos estar, todas as coisas nos incomodam, todas as coisas nos perturbam, tudo nos tira a paz. E muitas vezes nós começamos a implicar com coisas que não merecem nem a nossa atenção. Quando nós vemos os publicanos, os fariseus, implicando com os pecadores, implicando com os que ouviam a Jesus, implicando com aqueles que estavam ali seguindo a Jesus, nós vemos que Jesus observa isso, nós vemos que Jesus olha para isso, nós vemos que Jesus se atenta para isso. O olhar daqueles homens, dos fariseus disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E aí eu chamo a nossa atenção nessa noite. Os publicanos e os pecadores olhando para Jesus, e os mestres e os fariseus olhando para os publicanos e para os pecadores. Sabe, meus amados e queridos irmãos, nessa noite eu vim dizer para você: não olhe para mim, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Não olhe para a igreja, para a estrutura, para a parede, para a cor, para a luz. Não olhe para essas coisas. Olhe para o eterno, olhe para o Salvador, olhe para o Senhor, o nosso bom pastor Jesus Cristo. É Ele o autor e consumador da nossa fé. É Ele que merece a nossa atenção. E aí nós vemos no versículo 13, que Jesus ouviu eles. Jesus deu atenção a eles. Mesmo eles não olhando para Jesus, Jesus estava olhando para eles. Muitas vezes nós estamos no lugar e não estamos prestando atenção no que deve ser observado, naquilo que merece a nossa atenção. Mas não se preocupe, Jesus Cristo está sempre te olhando, te cuidando, te protegendo e te guardando. Você pode esquecer de ir na igreja, Jesus Cristo não esquece de você. Você pode esquecer da presença de Jesus, mas Ele não esquece de você. Você pode esquecer o dia que você se converteu, mas Ele não esquece de você. Você pode esquecer o dia em que você foi batizado no Espírito Santo, mas Ele não esquece de você. Você pode esquecer o dia em que você encontrou Jesus, em que a salvação te encontrou, mas Jesus Cristo nunca esquece de você. E aí nós vemos que Jesus Cristo diz: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que um bom cristão ou um cristão precisa ter no seu coração é o desejo pela palavra de Jesus, é o desejo pelos ensinamentos de Cristo, é o desejo pela presença de Cristo, é o desejo pelas coisas que Cristo tem. Cristo tem vida nova para todos nós. Jesus Cristo veio anunciar vida nova para todos nós, um novo céu, uma nova terra, um novo caminho, uma nova vida, Ele tem para todos nós. E este novo caminho, esse novo céu, essa nova terra, fazem parte sim dessa transformação. Dessa transformação, esse ingressar no vinho novo, esse participar do banquete do Senhor, esse participar desta obra transformadora do Espírito Santo de Deus, do novo céu e da nova terra, sim, precisa de transformação. A palavra de Deus no versículo 14 diz: então vieram a Ele os seus discípulos dizendo: por que jejuamos? Então vieram a Ele os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Sabe, irmãos, chega uma hora em que você entra em uma igreja, e você se sente amado, você levanta a sua mão e diz: eu aceito esse amor, eu aceito esse Jesus, como único e suficiente Salvador, e Ele entra em você. Mas chegará uma hora em que você vai ter que decidir por largar do pecado. Chegará uma hora em que você vai ter que decidir
seguir a Jesus Cristo de verdade. Chegará uma hora em que você terá que tomar uma decisão genuína de transformação, de mudança de vida. E quando esta hora chegar, você precisa estar pronto. Quando este momento chegar, dessa transformação acontecer, você precisa estar pronto. No versículo 15, Jesus diz: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas? Eles estavam com Jesus, Jesus Cristo os garantia. Vamos usar dessa forma. Eles estavam com Jesus, Jesus Cristo os garantia. Quando aparecia um demônio, uma legião de demônios, e os discípulos não conseguiam expulsar, eles chamavam o mestre. E Jesus ia lá e expulsava, e ainda dizia assim: viu, a hora que vocês jejuarem, a hora que vocês consagrarem, que essa casta aí só sai com jejum mesmo. Por enquanto eu estou aqui, daqui a pouco a garantia vai ao Pai, vocês vão ter o Espírito Santo, então vocês vão precisar de relacionamento. Vai chegar a hora de vocês se prepararem. Vai chegar a hora de vocês buscarem transformação. Vai chegar a hora de vocês estarem prontos a essa transformação. No versículo 16 diz: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Sabe, meus irmãos, tem muita gente que chega na igreja, não transforma, não muda de vida, não deixa o pecado, não deixa a natureza do engano, não deixa a obra do fracasso, não busca transformação. E daí fica olhando o vizinho ser abençoado. E se pergunta por que ele não é abençoado. E fica olhando o vizinho alegre com a igreja. E se pergunta por que ele não está alegre com a igreja. E fica olhando o vizinho alegre com o crescimento do próximo. E ele se pergunta por que ele não está vendo o que o vizinho está vendo. Meu irmão, Deus tem transformado muita gente nessa geração, tem feito muito milagre nessa geração, tem impactado muitas vidas nessa geração, mas se nós não estamos buscando a transformação para suportarmos o que Deus tem a fazer, tem gente que está. Tem gente que está sendo cheio do Espírito Santo de Deus nessa atual geração e estão transformando o ambiente, estão transformando a área em que vivem e estão vendo dia após dia a glória de Deus sobre sua vida. A obra transformadora do Espírito Santo. E quando chega o versículo 17, a palavra de Deus diz: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se convertem. Sabe, meus amados e queridos, se conservam. Sabe, meus amados e queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Tinha um louvor antigo que a gente cantava na igreja, que dizia que Ele se move dentro de nós. Ele se move dentro de nós, aguardando a manifestação da glória de Deus. E o hino dizia assim: com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em nós. E com gemidos inexprimíveis, dizia aquele louvor. Nessa noite eu vim dizer para você: existe uma obra transformadora do Espírito Santo que está para vir sobre esta geração. Existe uma obra transformadora do Espírito Santo que está para vir sobre esta casa de oração. Existe uma obra transformadora do Espírito Santo que está para vir sobre sua vida. E se tornarão participantes desta obra aqueles que forem transformados pelo Espírito Santo de Deus. Vinho novo não se põe em odre velho. Mas por quê? Jesus disse isso aos religiosos da época porque eles não queriam a benção. Eles queriam questionar. Eles queriam entender. Não estou dizendo com isso para você não questionar, não estou dizendo com isso para você não entender. Questione, entenda. Mas não deixe que isso te atrapalhe o teu entendimento de que se Deus quer, Ele faz. E se Deus faz, Ele não precisa explicar nada para ninguém. Porque Ele é soberano, Ele é Deus. E aí, nós vemos que Jesus se coloca
disponível a todos, mas apenas alguns o entendiam. Tem muitas pessoas que não conseguem prosperar em área nenhuma da vida, ou prosperam e tudo que prosperam vai fora, porque elas não estão prontas para viver essa prosperidade, essa bênção, esse derramar. Elas não estão prontas, elas não estão transformadas, elas não estão largando o vício, elas não estão largando a dor, e sem mudança de estrutura, o entendimento vai ficar velho. Aí a gente se converte com o evangelho que fala de amor, e a gente sai da igreja com o evangelho que fala de renúncia. Aí a gente se converte com o evangelho que fala de cura, de milagre, de libertação. E a gente sai da igreja com o evangelho que diz: se ele fizer é Deus, se não fizer continua sendo Deus, e você se renega a si mesmo, e se tua mão te faz pecar, corta ela fora. Aí a gente sai. Existe um tempo determinado para todas as coisas, e todos aqueles que querem o novo do Senhor, todos aqueles que querem o vinho novo do Senhor, precisam da transformação para suportar o que o Senhor tem de novo. O odre velho não aguenta mudança. Nós vemos numa história que Jesus Cristo nos tornou conhecida, está na Bíblia Sagrada, sobre um endemoniado. O endemoniado gadareno, que amarravam ele com as correntes, e ele se machucava, ele ia no cemitério, ele bagunçava a cidade, ele fazia o fervo, ele fazia o estrago. Aí Jesus Cristo passa naquele lugar. E ele expulsa os demônios que estavam naquele homem. Ele expulsa os demônios do gadareno, ele expulsa. E aí, aquele que era endemoniado, com uma visão nova, com um entendimento novo, começa a dizer: ei, Jesus passou por aqui, e eu estou, que era tudo machucado, eu que estava acorrentado, agora estou livre. E começou a seguir a Jesus. A obra da transformação. Começou a seguir a Jesus, começou a ir atrás de Jesus, começou a glorificar o nome de Jesus, começou a exaltar o nome de Jesus. Ele aceitou a obra da transformação, ele foi liberto. Mas os donos dos porcos não aceitaram a obra da transformação. A cidade expulsou Jesus de lá. Existe um tempo oportuno que Deus transforma a nossa vida, mas nós precisamos ser transformados pela palavra da verdade, pela palavra de Deus. Renunciar o nosso eu em favor de Cristo Jesus, renunciar o lucro que os porcos davam, renunciar a modernidade ou a mesmice ou as coisas em favor daquilo que Jesus Cristo tem a oferecer. Quando Paulo e Silas, uma das mensagens mais pregadas, estavam lá cantando nas cadeias, e as cadeias romperam. A gente usa essa parte da mensagem, mas a gente não usa a parte onde eles foram presos, porque pararam com o lucro da cidade, porque romperam com a economia. Quem não está preparado para receber vinho novo, nunca entenderá a palavra de transformação, a palavra de Deus. Sempre achará remendo para o seu pecado, desculpas para continuar sendo o velho homem, atitudes que os façam romper com Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo fala sobre o remendo na roupa, ele fala que colocaram o remendo na roupa e rompeu.
Mas quando ele fala de vinho novo, ele não fala que despejaram o vinho novo, ele fala se despejar. Jesus Cristo não desperdiça vinho novo na vida de quem ainda está vivendo as coisas velhas. Liberte-se do seu fracasso, liberte-se do seu pecado, liberte-se de sua dor, liberte-se de você mesmo, renuncie o velho homem e viva Jesus Cristo como Senhor e bom pastor de sua vida, e Ele te encherá de tanta coisa boa, que não haverá lugar para coisas velhas. Assim uma vida transformada. Odre velho representa estruturas rígidas, mentes fechadas, mas Cristo tem palavra viva para cada um de nós nessa noite. Quer algo novo de Deus? Então prepare o odre. Quer algo novo de Deus? Então prepara o recipiente. Quer algo novo de Deus? Então, por favor, olha para o Senhor e fala como o profeta disse: eis-me aqui, Jesus. Quer viver coisas novas, experiências novas, quer viver um novo céu e uma nova terra, quer uma obra de transformação. Jesus, manda vinho novo aqui, porque o odre também é novo, não vou desperdiçar uma gotinha não. E a hora que esse vinho começar a fermentar dentro de mim, ele vai atingir as pessoas que estão ao meu redor, e vidas serão transformadas pela palavra de Jesus, e eu não vou ser como um endemoniado gadareno, que vai ficar lá se estribuchando no chão, não. Eu vou ser liberto, eu vou sair da posição de dor, e vou dizer: ei, aqui estava alguém que sofria, aqui está alguém que tem marcas do passado, mas Cristo me libertou, e nova vida eu alcancei. Jesus Cristo quer te fazer prosperar, mas chegou a hora de buscar coisas novas, experiências novas, renovo da parte de Deus, manifestação da glória de Deus. Todos querem uma unção nova, mas não querem largar os velhos hábitos. Todos querem a presença de Deus, mas não querem renunciar a si mesmo. O problema não está no vinho, o problema está no odre. O vinho é novo, é o odre que precisa ser reformado, performado, alinhado, quebrado. É o odre que precisa estar pronto a receber o que vem novo do Senhor. Eu amo mensagens evangelísticas que atraem o povo para a presença de Deus, mas eu entendo que chega um tempo em que você precisa de transformação. E para muitos nessa noite, eu vim pregar sobre transformação. Largue dos velhos hábitos e comece a viver o novo que Cristo tem para você. Largue da estrutura que te faz achar que está bem e comece a viver o novo que Deus tem para você. Pare de olhar para os pecadores, para os fariseus, para os mestres, para os endemoniados, para os falsos profetas. Pare e comece a olhar para o autor e consumador de tua fé, Jesus Cristo, aquele que deseja vir após mim. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. E aí eu concluo a minha palavra, dizendo para cada um nessa noite, que Jesus derrame sobre ti vinho novo, coisas novas, um tempo novo, experiências
novas. E que você deseje ser nova criatura. Coloque-se em pé. Feche seus olhos e busque a presença de Jesus para a tua vida.